para sempre. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, amém. Aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Quantos estão felizes nessa noite? Digam glória a Deus. Hoje é noite de vitória, de milagre para as nossas vidas, amém. Aleluia. Estou muito feliz em estar na casa do Pai. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Nós vamos meditar hoje em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Abre a tua Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. O título do texto diz: o milagre do azeite. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, e depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O tema da ministração que eu quero compartilhar nessa noite é: esse não é o fim. Qual é o tema, igreja? Se existe algo sobre a vida que constantemente nós precisamos lembrar, é que a vida é uma viagem. E nessa viagem, nós podemos enfrentar aflição, perdas. Nessa viagem nós podemos enfrentar tempos ruins, tempos até mesmo de dor. Nessa viagem da vida, em algum momento pode acontecer de sermos ameaçados por um grande problema. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós estamos vendo a Bíblia relatando a história de uma mulher viúva, que num certo momento de sua vida, ela foi ameaçada por um enorme problema. Ela enfrentou algo que aparentemente parecia ser o fim da história dela. Seu marido, que era um dos discípulos dos profetas, nós vamos ver o texto dizendo, ele havia morrido. E um certo credor queria levar seus filhos, seus 2 filhos como escravos, a fim de quitar a dívida. Quando eu olho a história dessa mulher, eu vejo que esse momento que ela viveu realmente parecia ser o seu fim. E é por isso que eu coloquei o tema da ministração: esse não é o fim. Porque a história dessa mulher parecia que seria o seu fim. Porque pense comigo, essa mulher, além de ter que lidar com a dor da perda do marido, a dor de alguém que ela amava, a dor de alguém que a protegia, a dor de alguém que cuidava dela, ela estava ali enfrentando aquela dor do luto do marido. Ela ainda corria o grande risco de perder também os seus filhos para o credor, caso ela não quitasse a dívida. O que acontece é que o que estava esperando essa mulher futuramente era uma dor emocional indescritível. Porque só quem já enfrentou a dor de um luto sabe o quanto que é difícil. Então essa mulher, emocionalmente falando, ela já estava com certeza bastante abalada. E agora, em cima de uma outra notícia ruim, vem para ela a notícia que ela também poderia perder os seus filhos. A grande verdade, quando eu medito nesse texto, é que
essa mulher, ela necessitava urgentemente que alguma coisa fosse feita para tirar ela daquela situação angustiante que ela estava vivendo. Essa mulher, ela precisava que alguma coisa fosse feita para tirar ela dessa situação desesperadora. O que essa mulher precisava realmente era de um milagre. E foi justamente um milagre que ela recebeu. O único azeite que ela tinha foi multiplicado e ela pagou a dívida. E o que eu acho interessante é que o profeta no versículo 7 vai dizer assim: e pague as suas dívidas, no plural. O milagre que ela vai receber, ela não pagou só aquela dívida. O milagre que ela recebeu foi completo, ela pagou todas as dívidas. Sabe, queridos, e quando eu vejo esse maravilhoso milagre operado na vida dessa viúva, eu aprendo algumas coisas. E quem quer aprender nessa noite, diga amém. Quem quer aprender o primeiro ensinamento nessa noite, diga glória a Deus. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que os milagres que nós viveremos vão depender do posicionamento que nós teremos. Vou repetir para você guardar. Os milagres que eu e você vamos viver vão depender do nosso posicionamento. Observe comigo o versículo 1. Projeta para mim o versículo 1. 2 Reis capítulo 4, versículo 1, que diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Vamos pegar só a primeira parte, a parte A do versículo. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. 2 pontos. Fica aqui com essas 3 palavras. Foi falar a Eliseu. Queridos, o que ela vai fazer? O que ela fez aqui? Repita comigo, diga foi falar. Diga mais forte, diga foi falar. Num certo dia, no momento em que o credor ameaça ela decide então ir falar com o profeta. Ela foi falar a Eliseu. Ou seja, em outras palavras, o que ela teve foi uma atitude. O que essa mulher teve foi um posicionamento. Queridos, se nós formos parar para observar, a maioria dos milagres que nós vemos na Bíblia, as pessoas tomaram alguma atitude para o milagre acontecer. Mesmo diante do impossível, muitos tiveram que sair do campo da inércia. Muitos tiveram que sair do campo da passividade para o campo da ação, da atitude. Mesmo diante do impossível, muitos tiveram que tomar uma atitude. Muitos tiveram que ter um posicionamento. Se você for ver os milagres, você vai ver que muitos deles tiveram atitude. A mulher do fluxo de sangue, uma história tão conhecida, ela teve que ter uma atitude, passar pelo meio da multidão e tocar em Jesus. O cego Bartimeu, ele teve que ter uma atitude. Jairo teve que ter uma atitude. Todas as vezes que nós ministrarmos aqui nas quartas-feiras, se você for estudar o texto, você vai ver que muitos tiveram que ter atitude, um posicionamento. E assim foi na vida dessa viúva. Essa mulher, ela não foi passiva diante da ameaça que ela recebeu. Mesmo enfrentando uma situação extremamente difícil, mesmo enfrentando uma situação extremamente angustiante, se coloca na história dessa mulher. Eu estou falando de uma mãe que está sendo ameaçada a perder os seus filhos, mas ela não tem uma atitude ali passiva. Ela vai enfrentar aquela situação com ousadia, mesmo enfrentando uma situação desesperadora. Essa mulher, ela não cruza os braços. Essa mulher, ela não se acomoda. Essa mulher, ela não se conforma. Essa viúva, ela contempla o milagre na vida dela, porque ela toma uma decisão de se posicionar. Ela toma uma decisão de ter uma atitude diante da ameaça dos credores. Essa mulher, ela poderia muito bem ter sido passiva. Ela poderia simplesmente ter aceitado aquela situação e ter decidido desistir.
Ela poderia ter olhado e ter dito: tudo bem, eu já perdi o meu marido, agora eu vou perder os meus filhos. Era só o que eu precisava para desistir. Era só o que eu precisava para ir para o fundo do poço. Era só o que eu precisava para a minha vida até o fim. Ela poderia ter sido passiva diante da ameaça, diante do enorme problema que apareceu para ela. Ela poderia ter decidido ficar dentro daquela casa. E ela ter dito: agora eu vou chorar tudo o que eu tenho para chorar. Agora eu vou me acabar em lágrimas. Agora, sabe, eu não vou fazer mais nada. Ela poderia ter ficado desesperada na frente dos filhos, de ter dito: eu não sei o que fazer, eu não posso fazer nada. Ela poderia ter ficado murmurando dentro de casa, ter dito: Senhor, eu já perdi o meu marido, eu já sou uma viúva, agora eu vou perder os meus filhos. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. Será que o Senhor não olha para mim? Será que o Senhor não tem pena de mim? Será que o Senhor não tem misericórdia de mim? Tudo isso que eu estou vivendo é o Senhor, porque o Senhor... E poderia ter murmurado, sabe, mas não, a atitude dessa mulher não é essa. Diante da ameaça, a atitude dela é sair de casa, a atitude dela é se posicionar. Eu fico imaginando essa cena. Imagina essa cena comigo. O credor bate lá na porta dela: mulher, se tu não pagar a minha dívida, eu vou levar os teus 2 filhos. E não tem negócio, eu vou levá-los. Eu fico imaginando aquele credor saindo, aquele credor virando as costas. Ela fechando a porta da casa dela, olhando para os 2 filhos e pensando: eu já perdi o meu marido, já perdi o homem que eu amava, já perdi o homem que me protegia, e eu não pude fazer nada. Mas vocês 2, eu não vou perdê-los. Vocês, os meus filhos, eu não vou perder os meus filhos. Eu não aceito perder os meus filhos. Eu não vou ficar dentro dessa casa sem fazer nada. Pelos meus filhos eu posso fazer alguma coisa, porque enquanto há vida, há esperança. Eu vou decidir enxugar as minhas lágrimas, sair por essa porta e ir falar com o profeta: e filhos, fiquem aqui, porque eu vou sair por essa porta, mas eu vou voltar com o milagre. Eu vou sair por essa porta, mas eu não vou voltar sozinha, eu vou voltar com a minha vitória. Essa mulher, ela tomou um posicionamento diante de uma situação amedrontadora. Ela não se conforma, mas ela se posiciona. Ela vai ter uma atitude. Essa mulher se levanta e ela vai buscar socorro em Deus. Levanta a tua mão que eu quero te dizer uma palavra profética nessa noite. Se nós quisermos viver milagres em nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é não nos conformarmos com o problema. Se você quer viver milagres acontecendo na tua vida, rejeita hoje toda a passividade, rejeita hoje toda a inércia. Hoje você vai decidir se levantar para buscar socorro no Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Meu Deus, eu fico imaginando essa mulher. Eu não vou ficar em casa, eu não vou ficar sem fazer nada pelos meus filhos. Eu posso fazer alguma coisa. Eu não vou olhar essa situação e cruzar os meus braços. Eu não vou olhar essa situação e me entregar. Eu vou lutar, eu vou tentar, eu vou fazer alguma coisa. Aquele homem queria roubar tudo que aquela mulher tinha. Ei, preste atenção aqui para mim. Até quando os teus sonhos vão ser ameaçados e você não vai fazer nada por eles? Até quando você vai ver o diabo ameaçando algo na tua história e você não vai fazer nada por eles? Eu estou diante de uma igreja que vai se posicionar. Eu estou diante de uma igreja que vai ter atitude. Eu estou diante de um povo que nessa noite está se posicionando diante de Deus. E você vai ver o milagre na tua vida. Quem crê, aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Primeira coisa,
esse não é o teu fim, porque nessa noite você vai se posicionar, amém? Diga aí para quem está do teu lado, diga: meu irmão, parece ser o fim, mas não é. Se posiciona. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, e eu aprendo o porquê que ela se posiciona. E é uma das coisas que eu acho mais fantásticas nesse texto. Versículo 1 ainda, filho. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim. Versículo 1, está o 4:4. Isso. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Primeira parte, posicionamento. Ela vai dizer: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Preste atenção nessa última parte do versículo. Mas agora, veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Mas agora veio um credor que está, caixa alta aqui, ó, querendo levar meus 2 filhos como escravos. Olha o que ela vai dizer: querendo levar. Você já ouviu o seguinte ditado popular: querer não é poder? Quem já ouviu aqui? Querer não é poder. Quando eu vejo essa palavra, querendo levar, foi exatamente isso que aconteceu. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Essa mulher, ela decide se posicionar. Ela se posiciona porque o credor até queria levar os 2 filhos dela como escravo, mas ainda não havia levado. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. O credor até queria levar os 2 filhos dela como escravo. Ei, mas ainda não tinha levado. Ainda não tinha levado. Sabe por que aquele credor não tinha levado? Porque quem tem a última palavra sobre as nossas vidas não é o credor. Quem tem a última palavra sobre as nossas vidas é o Senhor. Vou repetir para quem está aqui, da glória a Deus. Quem tem a última palavra sobre a tua vida não é o credor. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. Aquela mulher sabia que a última palavra era do Senhor, não era aquele credor. Talvez você chegou aqui nessa noite e sabe, o teu credor, o teu problema está te ameaçando. Talvez esse problema está dizendo para você: não tem saída, não tem escape, não tem solução. Por que você ainda está lutando se isso ainda não tem jeito? Talvez você esteja sendo ameaçado pelas lutas, talvez você esteja ameaçado pelos problemas, talvez você entrou por essa porta sendo ameaçado, mas eu quero dizer para você, ainda que você esteja sendo ameaçado pelos teus problemas, hoje manda um recado para o teu problema, diz para ele que quem tem a última palavra sobre a tua vida não é ele, não é o problema, quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. Bata-se no teu peito e diga: quem tem a última palavra sobre a minha vida é o Senhor. Diga comigo: quem tem a última palavra sobre a minha história é o Senhor. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Pai. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. Alegra o teu coração nessa noite, porque a última palavra é dele. E sabe qual é a última palavra dele? Eu vou te abençoar. Eu vou mudar tua vida. Eu vou mudar tua história. Esse não é o fim. Sabe, Deus vai transformar o teu deserto. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você só precisa crer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo posterior, versículo 2. Versículo 2
diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Essa mulher, ela vai até o profeta. E quando ela vai até o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E ela responde: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Preste atenção na resposta dela, porque ela vai dizer para o profeta que ela não tinha nada, mesmo ela tendo apenas uma vasilha de azeite. Ela vai dizer para o profeta: eu não tenho nada, mesmo ela tendo uma vasilha de azeite. Porque na verdade, queridos, ela sabia que aquilo que ela tinha não era suficiente para resolver o problema dela. O que ela tinha, aquela vasilha de azeite, não resolveria aquela dívida. O que ela tinha era pouco. A vasilha de azeite que ela tinha era pequena. E aqui é que está o ensinamento. Preste atenção, queridos. A vasilha de azeite era pequena, mas Deus usa exatamente as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Vou repetir nessa noite: a vasilha de azeite era pequena, mas Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. O azeite era pouco, mas foi o pouco nas mãos de Deus. Foi o pouco nas mãos de Deus que aconteceu o milagre na vida dela. Levanta a tua mão que eu quero declarar uma palavra profética. A tua vasilha de azeite pode ser até pequena, mas o poder de Deus não é pequeno. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus é grande. O teu pouco de azeite é suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida. Você pode aplaudir Jesus? Essa mulher achava porque aquele pouco de azeite não daria o milagre. Às vezes você pode pensar: pastora, mas a minha fé está tão pequena. É justamente dessa fé, essa fé aí, que você vai ver o milagre acontecer. Deus usa aquilo que a gente acha que não pode ser usado para fazer o milagre acontecer. É por isso que Ele nos surpreende. Deus surpreendeu essa mulher usando exatamente o que ela tinha. O milagre já estava nas mãos dela. O milagre estava dentro da casa dela. Querido, você já carrega o milagre. O milagre já está dentro de ti. O milagre já está aí. Tem alguém que recebe? Diga: eu recebo. Fica de pé em nome de Jesus. É noite de multiplicação de azeite na tua vida. O milagre já está dentro de ti. É justamente essa fé que você acha tão pequena. É essa fé que vai trazer o teu milagre. É essa fé que vai ativar a mão de Deus sobre a tua vida. Feche os teus olhos. Começa agora a se conectar com os céus. Se conecta com os céus agora. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos agora buscar pelo nosso milagre. Você está no lugar certo, na hora certa. Os olhos do Senhor. Cadê você que está do segundo ao sétimo passo de fé? Levante suas mãos. Coloque a mão agora no teu coração. E comece a falar para o Senhor o motivo de você estar dando passos de fé. Abre o teu coração agora para Deus. Fala tudo o que você precisa. Cadê você que hoje quer começar o seu passo de fé? Vem aqui no altar começar o teu passo de fé. Vem começar o teu propósito. Se posiciona hoje. Você que por acaso faltou alguma quarta-feira e quer recomeçar, vem recomeçar o teu passo de fé. É noite de atitude, de posicionamento. Cadê você que está concluindo, mas que ainda não viu o milagre? Continua, vem fazer passo de fé. Vem. Pastor, o que é passo de fé? 7 quartas-feiras diante de Deus, buscando pelo teu milagre. Se você quer começar hoje o passo de fé, vem aqui. Mas Jesus mudou minha sorte.
sou milagre estou. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. Hoje, nessa noite, nós nos posicionamos como essa viúva. Nós temos a atitude, Senhor, de buscar o socorro do Senhor. Pai, muitas vezes nós enfrentamos situações que parecem ser o nosso fim. Mas nós cremos, Senhor, que só o Senhor tem a última palavra sobre nós. Deus, aqui está o Teu povo. Eu não sei, Pai, o que eles têm precisado, mas o Senhor sabe. Pai, em nome de Jesus, entra nessa causa, nessa situação. Pai, em nome de Jesus, muda essa história. Essa pessoa que tem buscado cura, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa que tem buscado, Senhor, uma resposta. Essa pessoa que tem buscado uma saída. Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos que como o Senhor agiu na vida dessa viúva, multiplicando o azeite, multiplicando, tornando um milagre. Senhor, nós cremos hoje no nosso milagre. Nós cremos hoje na nossa vitória. Hoje nós tomamos posse no mundo espiritual. Em nome de Jesus, do nosso milagre, da nossa vitória, da nossa conquista. Se você vai tomar posse do teu milagre, erga as tuas mãos aos céus. Erga as tuas mãos aos céus e vai adorando a Jesus. Vai adorando, vai adorando. Nós vamos terminar adorando ao Senhor. Nós vamos terminar adorando. Mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre estou aqui. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite. Declaro uma noite abençoada, uma noite de paz. Em nome de Jesus, que você vá debaixo da proteção dos anjos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Vai em paz. Em nome de Jesus.